Ei pessoal, meu nome é Elisa Martins e hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre o propósito de esperarmos até o tempo oportuno. A palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 3, a palavra diz assim: Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Teve José um outro sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Quando nós estudamos a vida de José, nós vemos Deus agindo de forma específica na vida de José. Nós vamos ver Deus conduzindo ele a um lugar específico. Mas não fala apenas de Deus conduzindo José de forma pessoal a um lugar específico, mas nós vamos ver que Deus, através da vida de José, estava preservando também a futura nação de Israel que viria a se originar, ali da vida de seu pai. Quando nós falamos sobre José ele recebeu uma visão, um sonho da parte de Deus quando ele tinha apenas 17 anos de idade, era só um menino, e nós vamos ver que houve um tempo de espera até o cumprimento dessa promessa. Ele tinha aproximadamente, ele tinha 30 anos de idade quando se cumpriu aquilo que Deus havia dito. Então, nós estamos falando aí sobre 13 anos, que ele esperou até que Deus se cumprisse aquilo que havia sido dito. Algo que nós aprendemos com a vida de José é que nem sempre quando Deus nos dá um sonho, quando Deus nos dá uma promessa, significa que ela vai se cumprir imediatamente. Muitas vezes os sonhos e as promessas de Deus para nós vai levar um tempo, para que ela se cumpra. É necessário que haja um tempo oportuno para o cumprimento dessas promessas. E muitas vezes falam não apenas de um tempo oportuno para que haja a maior propagação daquilo que foi dito, mas também fala de um agir pessoal no meu e no seu coração. Fala também de um tempo de preparação dentro de mim e dentro de você. Nós, quando falamos sobre a espera, nós precisamos entender que Deus, ele não apenas quer realizar sonhos na minha e na sua vida, mas Deus, de fato, deseja nos transformar para que quando nós estivermos lá, nós sejamos pessoas que têm uma postura correspondente ao lugar que foi prometido a nós. E quando nós falamos sobre esse tempo de espera até o momento oportuno, nós vamos ver que ele vai nos ensinar algumas coisas. E o primeiro ponto que eu queria ver com vocês é que o tempo de espera, ele muitas vezes vai vir para transformar meninos em homens espiritualmente falando. Gente, meninos imaturos também recebem sonhos e visões de Deus. Deus não tem nenhum problema em dar sonhos para meninos. Foi assim com Samuel. Deus um dia chega para falar com Samuel. Com Davi, Davi ele teve experiências com Deus ainda quando era um menino. E quando nós olhamos para o agir de Deus, Deus não tem nenhum problema em dar sonhos para o menino. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que dá um sonho para o menino se responsabiliza em conduzir aquele menino a um lugar de maturidade. E quando nós olhamos para a vida de José, nós vamos ver que a imaturidade da vida de José, ela pode ser vista, por exemplo, quando ele tenta fazer com que os irmãos dele, com que os pais dele, entendessem a visão que Deus havia dado para ele, entendessem o sonho que Deus havia dado para ele. Sabe o que é maturidade, querido? É quando nós precisamos da opinião de outras pessoas para respaldarem aquilo que Deus falou ao nosso coração, Quantas vezes nós achamos que é porque a pessoa está próxima que ela vai entender plenamente aquilo que Deus diz, E nós vamos ver que o problema é que muitas vezes nem todo mundo vai entender aquilo que Deus falou no nosso coração, aquilo que Deus falou no seu coração. O propósito da vida de José, de fato, ele se cumpriria, talvez de forma menos dolorosa se ele não tivesse falado, E nós vamos ver que muitas vezes existem poços que nós entramos, existem prisões que nós somos lançados, simplesmente por causa da nossa imaturidade. Aqueles que por imaturidade, contam a visão, muitas vezes vão passar por caminhos mais longos. E a palavra vai dizer que as mesmas pessoas a qual ele contou o sonho, a qual ele contou a história, foram responsáveis em lançar eles
ele no poço e na prisão. É interessante porque quando ele está para ser lançado ali no poço, para ser vendido como escravo, a palavra vai dizer que a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar dele a túnica, aquilo que demonstrava, né, o amor do pai pelo filho. Túnica, nós vamos ver que lá no versículo 3 a palavra vai dizer que José havia ganhado uma túnica de seu pai, uma túnica toda colorida, vistosa, né, que demonstrava o quanto ele era filho amado. E nós sabemos que na Bíblia, túnica fala a respeito de identidade. Quando aqueles irmãos arrancam a túnica de José, eles não estavam simplesmente arrancando uma capa que estava sobre ele, mas estavam tirando dele aquela identidade que aparentava para as pessoas, que demonstrava para as pessoas externamente o quanto ele era filho amado. E Deus de fato permitiu isso. Por quê? Porque agora Deus tinha uma nova identidade para dar para José, que não estaria mais firmada simplesmente naquilo que era uma aparência para as pessoas, mas a identidade de José agora seria consolidada no sonho e na visão que Deus tinha para a vida dele. E algo que nós vamos ver então, a partir dali, é Deus começando a consolidar o coração de um menino, para que agora ele se tornasse um homem espiritualmente falando. E o segundo ponto que nós aprendemos é que Deus ele sempre vai vir para consolidar a nossa visão. Gente, falar sobre algo que é consolidado, né, fala sobre algo que por outro lado passou por um teste até ela ser consolidada, né? Tem uma canção dos Arraias que diz assim, que somente uma fé que se abalou, inabalável é. Eu só sei que algo é inabalável uma vez que aquilo foi abalado. Eu só sei que um copo de vidro, né? Vamos supor, só sei que meu óculos não quebra. De fato, o dia que eu joguei ele no chão e caiu e não quebrou, né? Então eu só sei que algo é inabalável uma vez que aquilo foi abalado. E muitas vezes, querido, nós vamos ver que Deus vai literalmente permitir que os sonhos ou as visões que ele nos deu sofram de fato abalos. A palavra vai dizer que José então ele é comprado como escravo e ele vai agora trabalhar ali na casa de Potifar, né? Antes ele estava ali como escravo, agora ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele agora consegue uma posição como mordomo. Eu posso imaginar que a primeira coisa que fizeram foi dar um banho em José, tirar aquelas roupas sujas, colocar umas vestes que demonstravam que ele de fato era um mordomo, e a palavra vai dizer que ele gerenciava tudo dentro da casa de Potifar, a ponto de Potifar não ter noção dos bens a qual ele possuía, né? E quando ele chega ali, de fato, ele se posicionou naquilo que Deus falava sobre ele. Mas a palavra vai dizer que Potifar deixa ele gerenciar tudo. Ele só não podia se relacionar com a mulher de Potifar. E aí a mulher de Potifar se apaixona por José, né? E nós vamos ver que agora injustamente José ele é lançado na prisão por causa daquela mulher, por causa de uma injustiça que foi colocada sobre ele. Eu posso imaginar a frustração de José ao ser lançado na prisão naquele momento. Depois de tudo que ele passou, depois de tantas injustiças, depois de tanta rejeição, mais uma vez, José agora vai para a prisão. Quando ele estava ali com o pé quase vivendo aquilo que Deus estava falando sobre ele. E agora mais uma injustiça vem para tentar abalar José. Sabe algo, querida, que muitas vezes Deus vai usar das prisões das nossas histórias como trampolins para que nós de fato acessemos o lugar do propósito. Sem a prisão, José ele seria eternamente um mordomo. Ele poderia ter escolhido não ir para a prisão. Gente, vamos colocar, Potifar certamente ajudaria José em caso de fome. Porque ele cuidava de tudo, ele confiava em José, né? E, gente, José ainda assim escolhe não negociar. Ele não negociou os princípios. É interessante porque muitas vezes, antes do melhor de Deus vir para nós, sempre vem o bom. E às vezes o bom tem tanto cara de bom, a ponto de quase nos fazer negociar aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes o bom parece o melhor, mas não é o melhor. Então, não negocie o melhor de Deus para você por algo que parece ser bom para você. Este talvez era o momento propício para que José ele pudesse desistir. Mas sabe, aquele que tinha um sonho, aquele que tinha uma visão de Deus, ele entendeu que, embora ele fosse para a prisão,
a prisão não era um lugar onde ele abandonaria a visão, mas a prisão era um lugar onde ele seria consolidado na visão que Deus tinha para ele. Ele poderia ter escolhido dormir com aquela mulher e Potifar talvez nunca saberia, porque ele não sabia nem os bens que ele tinha. Mas sabe uma coisa? Deus estava transformando o coração de um menino em um homem espiritualmente falando. Sabe o que é maturidade, querido? Maturidade é o resultado do coração de filhos que não negociam a visão que Deus tem para eles. Gente, aquela mulher, ela vem para enredar a vida de José. E aqui literalmente um espírito dessa mulher de Potifar que muitas vezes vem, sabe, rondando pessoas nos nossos dias. É aquele espírito que, assim, em troca de prazer, sutilmente te faz negociar a visão que Deus tem para você. E talvez você esteja experimentando isso. Em troca de prazer, sutilmente, você vai negociando aquilo que Deus te falou. Sabe, o problema é que muitas vezes nós estamos deixando nos enredar por esse espírito de mulher de Potifar. Estamos negociando os sonhos e as visões de Deus para nós. A visão, ela precisa ser de fato, passar por esse abalo. Não é para que Deus saiba que você é bom, não. É para que você saiba aquilo que é inabalável e que foi colocado dentro de você. Eu posso imaginar José ali dentro da prisão. A palavra vai dizer que José se tornou um líder. Um dia ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro-chefe. E é interessante porque quando ele vai revelar o sonho do copeiro-chefe, ele chega para o copeiro-chefe e fala assim: olha, lembra-te de mim, porque me lançaram injustamente nesse lugar. Ou seja, havia um apelo emocional atrás dessa fala de José. Gente, eu posso imaginar José, certamente foi abalado, foi confrontado nas suas emoções enquanto estava na prisão. Mas entenda algo, muitas vezes são nas prisões que nós enfrentamos as nossas histórias, que Deus vai alinhar as nossas emoções ao nível de revelação da palavra que nós temos recebido da parte de Deus. Agora, vestes de injustiças foram colocadas sobre José. Mas independente disso, José, ele não aceita aquelas vestes. A identidade de José agora não está mais firmada nas vestes exteriores, mas está na convicção da identidade, daquilo que Deus havia falado sobre ele. Sabe, é interessante porque a identidade dele não estava mais na túnica que ficou pelo meio do caminho, que arrancaram dele, né? A identidade dele também não estava na capa que ele deixou com a mulher de Potifar. Por quê? Porque antes arrancaram a túnica dele, mas com a mulher de Potifar, ele deixa a túnica para trás, para proteger, né, o sonho e a visão. Agora, né, colocaram vestes de injustiça sobre ele, mas ainda assim, ele sabia, porque o menino estava se tornando um homem espiritualmente falando. Agora, uma visão estava sendo consolidada, uma identidade estava sendo consolidada. A identidade dele não estava mais firmada naquilo que era externo, mas naquilo que era interno, na visão que Deus havia colocado no coração dele. O homem espiritualmente não precisou sair falando para todo mundo: olha o que Deus me falou, olha o sonho, olha a visão que Deus me deu. Não, a postura dele, a ação dele revelava uma convicção, exalava a visão, uma posição de governo que Deus havia colocado sobre ele. Muitas vezes vai ser assim na minha e na sua vida. Deus vai usar de circunstâncias externas para que aquilo que é visão que ele nos deu seja literalmente passe por abalos, mas para que eu e você tenhamos convicção da nossa identidade, convicção daquilo que foi liberado, da palavra que foi liberada sobre cada um de nós. O tempo oportuno, ele vai chegar. E a palavra vai dizer que quando ele interpreta o sonho, né, do padeiro e do copeiro-chefe, né, a palavra vai dizer que chega um momento que os céus e terra se alinharam para que ele vivesse aquilo que de fato Deus falou sobre ele. Quando que os céus se alinham? Quando o menino já não é mais menino, ele se torna um homem espiritualmente, um homem que tem uma visão consolidada. José não era mais aquele que era o rejeitado, né? Não era mais mordomo, não era mais o preso, né? Agora ele se torna um intérprete de sonhos. E até que então ele revela o sonho de Faraó e se torna o governador do Egito. Aquilo que era para ser a queda de José se tornou de fato um trampolim para que ele acessasse o lugar do propósito da história dele. Concluindo esse tempo, né, nós vamos perceber que
quando nós esperamos de fato pelo tempo oportuno de Deus, né? Esse tempo vai nos conduzir a um lugar de maturidade espiritual. Sabe por quê, querido? Porque meninos contam sonhos, homens espirituais revelam sonhos. Meninos querem que outros entendam a visão que Deus deu. Agora, homens espirituais ajudam outros homens a entenderem o sonho e a visão que Deus deu para eles. O que Deus mais quer de mim e de você nesse tempo é consolidar aquilo que Ele tem dito ao meu e ao seu respeito. Se tiver que passar por abalos, querido, nós vamos passar. E, aliás, os abalos, eles são necessários para que nós sejamos firmados, consolidados, sabe, de fato, nós tenhamos convicção daquilo que é inabalável, que está dentro de nós. Não deixe que os lugares de aparente prisão sejam lugares para você abandonar aquilo que Deus te diz. Pelo contrário, que esse tempo, que esse lugar, talvez você esteja experimentando uma prisão, que esse lugar seja um lugar onde a sua visão seja consolidada, né? Antes de José ele ser líder de uma nação, ser governador do Egito, era preciso que ele governasse as suas próprias emoções. Talvez seja isso que você tenha que experimentar nesse tempo. Esteja para experimentar nesse tempo, né? Existe um propósito no tempo oportuno. O Senhor, Ele quer gerar homens e mulheres que foram transformados, experimentados e consolidados na visão de Deus. Esse é o propósito de nós esperarmos até o tempo oportuno da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe.